que veio trazer para nós essa aula 14, o nascimento e controvérsias doutrinárias. Então, nós agradecemos muito por você ter vindo de São Paulo aqui para trazer essa aula para a gente. E você pode estar comigo até 5 para as 6. Tá bom. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Em primeiro lugar, desejamos que Jesus ilumine a caminhada de cada um. Acho que quando eu digo isso é porque forma-se uma turma e cada um tem a sua vida, tem a sua motivação, tem os seus desafios, tem os seus problemas. E por algum tipo de caminho a gente veio parar aqui no mesmo ambiente, na mesma turma e desfrutando do mesmo tipo de experiência. Embora cada um de nós tenha a sua vida, tenha o seu modo de ver a vida, tenha os seus desafios, não dá para trocar um com o outro, e cada um de nós é diferente. Mas essa confluência, a gente estar aqui juntos e vivendo o mesmo programa, a mesma experiência, tem um sentido. E é por isso que eu peço que Jesus abençoe esse caminho de cada um. Queria primeiro aproveitar só o seguinte, vou fazer uma breve correção. A data do aniversário da aliança é 4. É 4. É 4, não é 3. Foi ontem. Foi ontem. Foi uma iniciativa bem, digamos, despretensiosa, mas focada e importante. Pessoas que viveram esse programa aqui, a Escola de Aprendiz do Evangelho, durante vários anos, cada um na sua turma, eles em 1973 foram procurar o fundador das escolas, que era o Edgar Armon, e queriam compartilhar uma preocupação com ele, que era de que as escolas de aprendiz do Evangelho deveriam estar espalhadas pelo mundo. Até então, de 1950 a 1970, só havia escolas de aprendiz do Evangelho no local onde o Edgar Armon havia criado e desenvolvido esse programa, que era a sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E as pessoas que, nesses 20 e tantos anos, haviam passado pelas escolas de aprendiz do Evangelho, modificado suas vidas, e sentiram que essa escola podia estar mais próximo das pessoas. Então, até então, durante esses 20 anos, as pessoas que moravam em São Paulo, fosse em que bairro fosse, se deslocavam para a sede da federação, e havia lá inúmeras turmas. Nessa época, era comum que na federação se chegasse aí a quantidade de quase 2.000 alunos por semana. Uma coisa muito grande. Porém, continuava sempre no mesmo lugar. E estas pessoas resolveram abraçar a proposta, ou o sonho, tornar realidade o sonho de que a escola de aprendiz pudesse estar presente em outros lugares. É para isso que foi fundada a Aliança Espírita Evangélica. E é, de certo modo, graças a essa proposta, que a escola de aprendiz do Evangelho pode estar presente aqui em Santos, lá em São Paulo, em Santo André, em Campinas, em Piracicaba, em Ribeirão Preto, em Belo Horizonte, em Cuiabá, em Petrolina, em Porto Alegre, e também em Frankfurt, em Vila Nova de Gaia e Melbourne, Austrália. Então são lugares onde a escola de aprendiz do Evangelho já foi parar, mas não parou, né? Continuou em atividade. Essa é a proposta da Aliança. Bom, vamos lá. Primeiro, imagino que essa seja a primeira aula em que vocês estão trabalhando com outro material texto. É verdade? É isso? Então, qual é o material texto que vocês estão trabalhando? Um livro, né? O Redentor, que foi escrito pelo fundador das escolas de aprendiz do Evangelho, Edgar Armon. Quando ele escreveu esse livro, na verdade, ele deu um desenvolvimento mais profundo a uma época em que na escola de aprendiz do Evangelho havia algumas notas de aula sobre a vida de Jesus.
programa da Escola de Aprendiz do Evangelho, lá na década de 1950, era um programa que basicamente se resumia a observar a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. E a segunda revelação, que é a mensagem do Evangelho, era a mais detalhada. E essas notas de aula acabaram virando este livro, O Redentor. Essa questão das revelações, eu só queria lembrar, acho que muita gente deve ter em casa um exemplar do livro de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Deve ser a maioria, muito bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, o capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei, Allan Kardec, que é bem didático, porque ele era pedagogo, ele deixou claro que, na linha do tempo da história espiritual da humanidade, 3 pontos se destacam. O primeiro, quando nós reconhecemos quem é Deus. E esse é o papel que o povo de Israel desempenhou. E acho que foi isso que vocês viram até agora. É isso? Então, vocês puderam ver uma proposta de que o mundo foi criado para que a gente, como filhos de Deus, pudéssemos nos desenvolver. E a Terra é a nossa escola. E nessa escola, a primeira lição sobre divindade foi a do povo de Israel. Por isso que Kardec didaticamente chamou esse ponto da primeira revelação. Mas, aqui na escola Planeta Terra, a humanidade não é uma aluna muito boa. Então, quando nós, alunos da primeira revelação, começamos a entender de uma maneira meio complicada qual é o papel de Deus na nossa existência, onde nós colocamos muita burocracia para nós nos relacionarmos com Deus, essa burocracia complicada de decorar fórmulas religiosas, de fazer sacrifícios. Então, a segunda revelação veio pelas mãos do próprio governador espiritual da Terra. E ele nos trouxe uma simplificação da relação do homem com Deus. Em vez de ser o Deus que estava lá naquele grandioso templo de Salomão, passou a ser Deus, nosso Pai. Pai que trata os filhos, que educa os filhos, que está atento para as necessidades dos filhos e que é sábio para compreender quais serão os passos futuros desses filhos. Esta é a segunda revelação. Mas nós também burocratizamos a segunda revelação e a gente começou a ficar muito fanático por ela, a ponto de que 1000 anos depois de Jesus a gente criou guerras santas, ou seja, matávamos em nome de Jesus. Isso demonstrava que a gente não estava passando muito bem nessa lição da escola. E é por isso que, segundo Kardec, veio a terceira revelação, para que a gente pudesse ter uma ideia de qual é o grau de responsabilidade que cada um assume quando escolhe fazer alguma coisa para o bem ou para o mal. Então, está ali explicado a sequência das 3 revelações. A segunda revelação é o ponto central da escola de aprendizes do Evangelho. De certo modo, a aula de hoje, ela é a aula que inicia um conjunto de ideias que vai nos ajudar no processo de transformação de nós mesmos. Conhecer a vida de Jesus não é simplesmente uma descrição histórica. Não é um romance, não é alguma coisa que simplesmente vai nos aumentar as informações sobre o que aconteceu com determinada pessoa há 2000 anos. É alguma coisa que tem que ver com a nossa vida hoje. Quando, no caderno de temas, nós ouvimos aqui que os colegas falaram sobre as suas relações com as outras pessoas, é aí que o Evangelho tem lugar. Quando a gente está quebrando a cabeça para saber como é que eu vou conversar com uma pessoa que faz parte da minha vida, é aí que eu vou tentar encaixar as lições do Evangelho. Não é uma memorização de fatos da vida de Jesus. Sim,
desenvolver a sensibilidade para descobrir como é que esses fatos acabam acontecendo nas coisas que eu tenho que fazer essa semana, que eu tenho que fazer amanhã, que eu tenho que fazer semana que vem. E é por isso que a nossa escola tem esse nome, a Escola de Aprendizes do Evangelho. O grau de aprendiz é o primeiro grau do processo de transformação espiritual. Nós vamos entrar no primeiro grau na aula 23. Então aí temos mais uns 2, vai ter a interrupção no Natal de novo, né? Quase 3 meses até a gente entrar no primeiro grau. Mas a proposta é que até lá nós tenhamos conversado sobre o Evangelho o suficiente para a gente escolher se a gente quer fazer esforços para entender melhor a nossa vida e os nossos valores sob o ponto de vista do Evangelho. Então nós temos as próximas semanas para refletir sobre isso. O material para a gente refletir são as primeiras aulas da vida de Jesus. E como eu disse, a ideia não é simplesmente assistir um filme da vida dele. Isso eu acho que não precisa, né? Acho que todo mundo já assistiu dezenas de filmes da vida de Jesus. Vai chegar lá naquela hora, a gente pode ligar a televisão, vai ter um monte de canais passando filmes da vida de Jesus. Mas para nós, aprendizes do Evangelho, a vida de Jesus não pode ser um filme para ser assistido na telinha. Para nós, aprendizes do Evangelho, tem que ser uma baita interrogação sobre como é que eu vou encaixar isso na minha vida. Então, não vai ser um filme. Nós vamos ler esses capítulos do livro Redentor. Mas a proposta sempre é pensar o seguinte: o que eu tenho a ver com isso que está escrito aqui? Não pode ser uma coisa só para aconteceu lá no ano 1. Aquilo que aconteceu no ano 1 vai nos inspirar e vai nos modificar de alguma maneira. É importante saber. Então é importante e estudar. É por isso que a recomendação é estudar o próximo capítulo sobre os Reis Magos e exílio do estrangeiro. Porém, que a leitura não seja uma coisa assim de ler um romance. Ela tem a ver com a nossa vida. Bom, é importante que a gente converse sempre sobre isso. Vocês são uma turma grande. Em geral, nessa disposição, a gente tem mais tempo para ouvir do que para falar. Mas é importante que a gente troque ideias a respeito disso. Que a gente tente conversar um pouco com os outros, como é que a gente está fazendo esse desafio, enfrentando esse desafio de colocar as coisas do Evangelho na vida da gente. Então, eu vou começar abordando algumas coisas que estão nos capítulos iniciais do livro Redentor. Primeiro que o Armon escreveu um prólogo. E nesse prólogo ele colocou a proposta de por que ele escreveu isso. É importante que a gente leia, que a gente entenda que ele tinha em mente algumas coisas. Quando ele usou a experiência que ele tinha e as informações que ele tinha para desenvolver um programa com uma escola de aprendizes do Evangelho, ele sabia que entender qual é a tarefa, o trabalho, a missão de Jesus é alguma coisa que pode ajudar a transformação das pessoas. Para nós, é difícil entender plenamente e verdadeiramente quem é Jesus. Muito difícil, porque trata-se de um espírito que alcançou um nível evolutivo muito superior a nós. Mal comparando, seria para a gente assumir que nós somos capazes de entender plenamente Jesus, seria algo semelhante a assumir
que uma formiga consegue entender um projeto de um supercomputador. A diferença entre nós e o Cristo é muito grande, porque ele foi criado há muito mais tempo antes de nós. Então ele já trilhou uma trajetória há muito mais tempo antes do que nós. Ele estava nesse estágio que nós estamos aqui milhões de anos antes de nós. Nós estaremos no estágio dele daqui a alguns milhões de anos, porque na evolução tudo avança. Então nós alcançaremos esse estágio, mas no momento compreender isso fica muito difícil. E essa compreensão explica uma série de diferenças entre as várias interpretações que existem sobre a vida e a personalidade do Cristo. A começar de quem é Jesus e quem é o Cristo. São o mesmo ou não são o mesmo? Qual é a missão deles na humanidade? Mas será que a missão deles em relação à humanidade é aquilo que Deus espera da humanidade? Então será que Jesus é Deus? Isso são perguntas que surgem simplesmente porque nós estamos ainda muito distantes. Se fosse algo um pouco mais próximo do nosso nível evolutivo, a gente teria um grau de acerto um pouco maior. A gente poderia comparar também o seguinte: se a gente estivesse andando numa avenida onde há prédios de 120 andares, 130 andares, faz de conta que a gente está lá na Malásia, que tem um lugar lá que só tem prédio de 120, 130 andares, tá? E quando a gente... Um prédio de 120, 130 andares, ele tem o quê? Uns 350 metros de altura. Tá certo? A altura de uma pessoa é o quê? 1,70m, 1,60m, 1,80m. Então todo mundo aqui com 1,60m olhando para uma avenida que tem um monte de andares, um monte de prédios com 120, 130 andares. Daqui a gente consegue descobrir qual que é o mais alto, qual que é a diferença entre eles. Para nós é tudo igual, por causa da diferença de altura. Assim também é como nós tentamos entender o papel de Jesus. É por isso que ao longo da história foi muito frequente dizer Jesus e Deus é a mesma coisa. Porque do nível da altura que a gente está, olha, a gente olha para cima, é tudo maior. Então é tudo a mesma coisa. Do ponto de vista da lógica, do entendimento, da compreensão, sempre houve várias correntes em relação a isso. E isso o Edgar Morin coloca nos primeiros capítulos. Ele diz, olha, sempre houve diferentes formas de interpretar a personalidade do Cristo. E estas diferentes formas, elas não eram utilizadas para que as pessoas se enriquecessem com isso. Ou seja, puxa vida, o fulano tem uma interpretação diferente que eu não tinha pensado. Aquele outro tem uma interpretação diferente que eu não tinha pensado também. Parece ser uma coisa que aumenta a minha criatividade, só que não foi assim que a humanidade fez. Eu estou certo e eles estão errados. E o outro cara, não, você está errado e só eu que estou certo. E foi assim que as guerras e as catástrofes da humanidade aconteceram. Porque cada um quer a exclusividade, só eu sei que Jesus é isso. Ninguém mais sabe. No máximo eu conto para os meus amigos e todo mundo fica sabendo graças a mim. Agora, essas diferentes formas de interpretação, todas elas são miudinhas, porque é como a gente olhar para lá e tudo igual. Ninguém tem a capacidade, no nosso nível, ainda de compreender Jesus plenamente. Então nós vamos ficar brigando o tempo todo para saber quem tem razão e quem tem razão. Estou falando de uma forma mais, digamos, mais popular, das várias observações que o Edgar Morin faz
sobre a composição do universo e o governo espiritual da Terra. Ele faz uma lembrança de que em civilizações muito anteriores à civilização dos judeus, ou seja, muitos milhares de anos antes da vida de Jesus, havia sociedades que tinham um elaborado sistema de interpretação religiosa. Na maioria delas, e às vezes separadas por milhares de quilômetros, se adotou um sistema conhecido por Trindade. Nas religiões cristãs mais recentes, designou-se como Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para a população em geral, é um símbolo que poucas pessoas estudam e interpretam. Mas este símbolo de três forças no universo, ele é muito mais antigo que as religiões cristãs. Entre os persas, entre os hindus, entre os babilônios e entre os egípcios, havia trindades. Quem leu esse capítulo deve ter lido até os nomes que essas trindades tinham nesses vários povos. No fundo, isso era o seguinte: as pessoas que tinham certo grau de avanço espiritual percebiam que a criação é assim, uma força criadora absoluta, que é o Pai. A manifestação da vontade e inteligência dessa força absoluta, que é o Filho. E o potencial evolutivo de todas as criaturas criadas pelo Absoluto, que é o Espírito Santo. Parece uma coisa muito filosófica. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: olha, na criação tem uma marca. Deus criou tudo que existe com esse jeito. Ele pensa em criar as criaturas. Algumas criaturas se desenvolvem a ponto de cumprir os seus projetos. Então, é aí que se fala do Filho. O Filho é aquela entidade espiritual que chegou ao ponto de ajudar a desenvolver uma humanidade planetária, ou a ajudar a desenvolver uma galáxia, ou a ajudar a desenvolver um determinado setor do cosmos. Estes são os filhos, estes são os cristos. Estes significam simplesmente o quê? Os espíritos que alcançaram a condição de compreender e cumprir a vontade do maior planejador, que é o Criador. Então, e por que o Edgar Armand começou falando disso no livro? É porque o livro é sobre Jesus. Então ele está dizendo o seguinte: olha, o nosso planeta Terra, o Armand não fala disso, mas a gente sabe disso, né? E ele sabia também. O planeta Terra é um grão de areia no universo. Mas todos os grãos de areia são escolas abençoadas para a humanidade de milhões e milhões de seres. E todos eles foram projetados em atenção à vontade divina por espíritos que já sabem como cumprir essa vontade. Por espíritos que sabem como criar um planeta, estabilizar a sua estrutura, modificar a sua natureza, criar condições para que a vida surja, associar a vida aos espíritos criados pela força criadora e dar-lhes condições para que eles se transformem. Esse é o papel dos Cristos planetários. Então dá para perceber que a gente aqui é uma formiguinha tentando entender um projeto para o computador. A gente não sabe como é que cria um planeta. A gente veio parar aqui e não sabe nem como é que está sendo direito. Tá? E os Cristos são responsáveis
pela manutenção de todas as forças para que o planeta tenha condições de dar o ambiente para a humanidade se desenvolver. Então é algo que vai para desafio. A gente não entende isso. Por isso que, para nós, as trindades, elas começaram a ficar mitológicas. É mais fácil contar a historinha, para entender figuradamente qual é o papel do Pai, do Filho e do Espírito. Mas é aquilo que a gente consegue entender. Por outro lado, a gente tem que reconhecer que é um esforço. É um esforço para a gente sair da nossa vida de eu saio de casa, vou para o trabalho, pego o ônibus, faço meu trabalho, pego o ônibus de volta, vou, durmo, no dia seguinte é a mesma coisa. Algumas pessoas não se conformam. Algumas pessoas querem viver uma vida com mais propósito. E entender o que eu estou fazendo aqui nessa vida. Por que eu aterrissei aqui na família que eu estou, na cidade que eu estou, vivendo nas condições que eu estou. Isso é querer entender a sociedade, a humanidade, o planeta, a vida. E quem quer entender isso, quem é que bolou esse sistema da sociedade, do planeta, da vida? Então a gente, embora ainda seja uma formiguinha em relação ao projeto do supercomputador, a gente tem estímulos para querer entender sempre cada vez um pouquinho mais. Quem quer entender um pouquinho mais da sua vida, quer fazer essas perguntas. Quem é Jesus? Por que ele é responsável por esse planeta no qual estou vivendo? Com que recursos ele tem usado para que a minha vida seja cada vez, tenha condições de evoluir mais? Essas são as questões sobre quem é o Cristo. E é por isso que, inclusive, há várias divergências com relação a: será que Cristo e Jesus são a mesma pessoa? Para alguns estudiosos, o Cristo planetário é uma entidade maior que, a cada alguns séculos ou milênios, projeta a sua vontade sobre alguém que é o seu fiel representante. Então, o Cristo planetário, ele influencia nos Cristos que reencarnam a cada século, séculos ou milênios. Essa é uma interpretação. A outra interpretação não. O Cristo planetário é aquele que, quando ele percebe que a coisa está realmente muito difícil, vem ele mesmo e conta com a sua equipe para continuar coordenando o planeta, mas vem ele mesmo porque é a maneira de, através da vivência, do testemunho, do exemplo, da prova, ele ajudar a humanidade a dar um salto evolutivo. Qual dessas duas interpretações está correta? Vocês vão ver que um monte de gente dizendo: a sua está e a minha não. A sua não está e a minha está. Não vamos entrar nessa. Não vamos entrar nessa. O importante é a gente saber o seguinte: olha, os graus superiores à humanidade nos amam. A gente ainda não entende como é que esse amor se manifesta na prática, mas ele se manifesta. Para alguém de uma esfera tão superior vir aqui, criar-se com a gente, não ser entendido, ser desprezado, ser condenado à morte, ser pregado numa cruz, e fazer isso porque ele acredita que isso é o melhor para esses milhões de pessoas que estão vivendo, isso basta. A gente não precisa saber se é encarnação de fulano, e é isso que a gente vai ver nesse livro inteiro. A gente vai ver algumas passagens assim: ele foi visitar um amigo e falou isso, é para a gente aprender para a nossa vida. Porque é um espírito de uma elevação muito grande, que com a sua sabedoria encontrou uma palavrinha simples para falar
com alguém da sua família que ia causar uma mudança nos conceitos das pessoas milhares de anos depois. Por que a gente está falando dele até hoje? Porque aquela conversinha que ele teve com o vizinho influenciou a forma como a gente se relaciona com as pessoas. É por isso que essas passagens que a gente vai ver nos vários capítulos sobre a vida de Jesus, elas têm a ver com o nosso modo de nós vivermos. Então, é assim que eu acho que a gente deve estudar cada capítulo. Mesmo nesse capítulo onde Jesus era um nenenzinho, onde ele não falou nada, ele somente apareceu lá. O capítulo do nascimento de Jesus, eu não vou contar. Primeiro que você já viu tudo quanto é filme. Segundo que você já deve ter lido o capítulo. Se não ler, às vezes não deu tempo, a semana foi corrida, leiam agora junto com o outro. Isso não é uma cobrança, isso eu estou fazendo uma propaganda, né? Para que vocês busquem o fascínio que é essa descrição. Mas vejam, considerando tudo isso, o Cristo planetário que desce aqui, a gente imagina que um espírito dessa hierarquia, seja ele ou o Cristo planetário, ou seja ele o Cristo missionário, não importa, para ele vir aqui, num lugar onde o desprezou e o matou, ele fazer isso por amor da gente, é algo que a gente precisa sentir o contraste para poder reconhecer o valor das suas palavras. Então, se ele falou, é porque a gente tem que aprender, tem que pensar. Não vou engolir só porque ele falou, vou engolir porque eu pensei, eu reconheci que ele tem a sabedoria suficiente para mudar o meu jeito de viver. Então, por exemplo, Jesus, que era filho de Maria e de José, ele não nasceu numa família poderosa, ele nasceu numa família desconhecida, não nasceu na capital do Império Romano, nasceu numa província super deslocada, que estava em crise entre eles mesmos, e essa cidade que ficava na Galileia não era nem a província mais destacada. A província mais destacada era a Judéia, onde estava a cidade de Jerusalém, que era a capital. A Galileia era lá, ela é sertão, é lugar longe, gente que nasceu lá porque não tem outro lugar para nascer. Era assim que era considerada a Galileia, Samaria, pelos judeus que viviam na Judéia. Então quer dizer o seguinte, esse espírito tão poderoso poderia ter escolhido nascer num lugar, filho de um príncipe, filho do César, do imperador, resolveu nascer filho de um artesão de madeira. Isso foi planejado, isso não foi casual. Porque a gente está falando disso, porque isso impressiona. Um espírito que tinha essa elevação, resolveu vir aqui, num ambiente bem restrito, e conseguiu desenvolver toda a sua mensagem, é porque ele ama muito a gente. Imagina o seguinte, uma comparação bem diferente, né? Mas imagina que a gente tem um amigo do peito, que a gente não vê há muitos anos, que foi assim, amigão mesmo da gente, mas que a gente não vê há muitos anos. E a gente fica sabendo que o cara dele embolou na vida e está vivendo lá na Cracolândia. Vocês já viram a Cracolândia? Talvez alguém já tenha ido lá, mas só de telejornal a gente já viu que o pessoal tudo se arrastando pelas tabelas ali, porque tem a vida vencida pela droga, e ali o cara já não toma banho, já não tem família, já não sabe mais onde está, se é dia, se é noite, tá? E aquela Cracolândia, o que é? Tem milhares de pessoas na mesma situação, está todo mundo ali. E aí você fica sabendo que seu amigo está lá. Puxa vida, meu amigo está lá, o que eu vou fazer? Vou tirar ele lá na força. Aí ele fica sabendo que você sabe dele e te dá um telefonema assim, olha, eu saio daqui com você, mas se você passar meu tempo comigo.
preciso disso para poder sair daqui com você. Você precisa viver o que eu estou vivendo. A gente vai. A gente vai. Alguns acham que tem coragem para ir, mas que a gente pensa um bocado, pensa. Porque a diferença daquele ambiente, do ambiente onde eu estou, na minha casa, onde eu tenho cama, onde eu tomo banho, onde eu tenho minhas roupas guardadas, é tão grande que eu vou, mas será que eu vou lá? Ele é meu amigo do peito, mas ele está me pedindo muito. Ele está me pedindo muito para ficar uma noite lá na Cracolândia. Eu não vou aguentar isso aí, eu vou ficar cheio de pesadelo, vou ficar cheio de sarna, cheio de miolho. Agora vocês imaginem um espírito da esfera mística, luminosa. Eu vou viver 33 anos ali, naquela vibração. É isso que Jesus fez. E ele não se importou, ele fez porque ama todo mundo. Então esse nascimento, na verdade, o Armon escreve isso bem no capítulo, diz o seguinte: olha, houve um preparo de séculos para que a vibração do Espírito do Cristo pudesse se adequar num corpo com a nossa vibração. Isso já deve ter doído para caramba. Para o Espírito dele entrar num corpo que nem o nosso, já foi séculos de preparo para ele aguentar. É por isso que os hebreus tiveram muitos profetas. Porque os profetas percebiam esse preparo acontecendo na espiritualidade. Por isso que 800 anos antes de Jesus nascer, eles sabiam onde Jesus ia nascer, em que condições ele ia viver. Por isso que está nas profecias da Bíblia. Porque esse trabalho do mundo, Jesus não decidiu que vou amanhã para lá. Não é assim que se faz. A diferença vibratória é tão grande que quando ele percebeu que precisava reencarnar, exigiu uns bons séculos de preparação. E isso foi percebido pelos médiuns, que eram os profetas do povo de Israel. Então é por isso que, não somente no povo de Israel, mas em vários outros povos, os sensitivos perceberam que na atmosfera espiritual da Terra estava acontecendo uma grande preparação. Tem um outro livro do Armon, que chama-se Exilados da Capela. Vocês devem ter mencionado isso naquelas aulas sobre a aproximação da Terra, os primeiros povos. Lá tem um capítulo que lista profecias da vinda de Jesus de um monte de povos. Alguns deles estão muito precisos, assim, com séculos de antecedência. É somente por isso, porque esse trabalho de preparar a reencarnação de Jesus foi muito mais longo do que os 33 anos que ele viveu encarnado. E essa diferença é que justifica o imbróglio que a gente chamou nesse capítulo de controvérsias doutrinárias. Porque eu falar, não é possível, Jesus acho que não tinha um corpo que nem o nosso. A mãe era virgem. Porque uma pessoa normal não é desse jeito. Tem que ser um cara sobrenatural. Acho que ele não reencarnou. Acho que ele tinha um corpo fluídico materializado. Todas essas ideias surgiram. E todas elas deram briga. Teve gente que matou o outro porque achava que tudo estava errado. Doidice de ser humano, né? De matar o outro só para tentar. Eu sei a natureza do corpo de Jesus e você não sabe. Mas por que essas divergências? É porque, novamente, a gente está num plano tão diferente que a gente não entende ainda como é que um espírito precisa de uma preparação tão grande para viver aqui alguns 30 e tantos anos, porque a sua energia vibratória é muito extraordinária. Então é claro que essa diferença faz com que as pessoas comecem a pirar, né? Falar, mas o fulano tinha corpo fluídico, nasceu de uma virgem, não sei o quê, não sei o quê. Então, todas essas ideias é natural que aconteça, porque a nossa diferença evolutiva em relação ao Cristo é grande, a gente tem dificuldade de entender algo que está muito acima da gente. Então, a gente não precisa brigar por causa das várias diferenças. Maria era virgem,
não vão brigar por causa disso. Maria não era virgem, não vão brigar por causa disso. O Espírito Santo entrou no ventre de Maria, não vão brigar por causa disso, porque a gente ainda vai demorar 200 encarnações para poder falar direito desse processo. Tudo isso tem um sentido, mas não é para a gente ficar discutindo quem tem razão. O sentido é apenas o seguinte: vamos respeitar a autoridade espiritual de Cristo, porque ela é maior do que qualquer um na humanidade. Esse é o significado. Toda essa discussão, acho que a única coisa que é importante é a gente perceber o seguinte: reconhecer a superioridade de Cristo. Se foi de um jeito, se foi virgem, não virgem, então, a gente vai começar a brigar por besteira. A coisa que sobra, eu acho que é isso: a gente reconhecer a sua superioridade moral. E, naturalmente, o ambiente do lar é o ambiente que é muito importante. E mesmo para um Cristo planetário reencarnado no corpo nosso, para que a sua missão fosse bem sucedida, a vibração do lar tinha que ser muito boa. Então, por definição, José e Maria também eram espíritos elevadíssimos. É por isso que as outras religiões os chamam de santos. É por isso que algumas religiões dizem: não, Maria é a mãe do Cristo, então ela é excepcional. Claro, ela é um espírito excepcional. Um espírito que, devido ao seu avanço moral, religioso, emocional, tinha condições de formar um ambiente doméstico compatível com os primeiros anos da infância do Cristo encarnado. A seriedade e serenidade do José eram necessários para que esse lar tivesse estabilidade. Naquele ambiente lá da Galileia, onde todo mundo era rude, era bruto. Então, acho que isso que é o mais importante disso. Então, veja, gente, toda aquela simbologia, tudo demonstra a presença da espiritualidade. José faz um esforço para atender às ordens do imperador. Tem que viajar com a mulher grávida, viajar em lobo de jumento. Ele vai encontrar com familiares. Entre as várias tradições espirituais que descrevem um pouco esse momento, aquelas que não têm comprovação documental, elas merecem a nossa atenção. Porque realmente uma pessoa, veja, ninguém, a olhos vistos, ninguém sabia qual era a diferença daquela família das outras. O fulano lá, nasceu lá no meio da Vila Operária, lá, todo mundo lá, qual é a diferença? Então, ninguém registrou, ninguém sabia que aquele era o Cristo, e foi lá, você ser o biógrafo desde o nascimento, para publicar um livro. Ninguém sabia, ele não é mais um menino entre tantos outros, mas tinha alguns que sabiam. Mas esses alguns que sabiam não eram qualquer pessoa. Eram pessoas que haviam se desenvolvido espiritualmente em ambientes de iniciação espiritual. Vocês vão ver isso na próxima aula. Havia 4 grupos de escolas de iniciação espiritual, uma na Índia, uma na Pérsia, uma na Arábia e uma ali na Palestina, que era uma na Arábia liderada pelo Melchior, uma escola na Índia liderada pelo Gaspar, uma escola na Pérsia liderada pelo Baltazar. Eles eram líderes de escolas espirituais. E os médiuns destas escolas receberam a confirmação da reencarnação do Cristo. Eles assumiram a tarefa de dar proteção espiritual. Isso junto com a escola iniciática dos essênios.
essa é a que tem menos registros, porque ela nem é mencionada na Bíblia. 4 são as fontes de informação sobre a vida de Jesus. Os historiadores, porque os romanos têm algumas descrições, embora eles não acreditassem naquela religião, eles tinham historiadores que relatavam o que estava acontecendo na sociedade. A Bíblia, cuja proposta não é historiar, ela não é científica, a proposta dela é registrar o valor divino das coisas, então ela precisa ser lida com a interpretação. As tradições esotéricas do passado, e estas 4 escolas, que vocês vão ver os 3 reis magos, mais os essênios na próxima aula, simboliza a terceira fonte de informações sobre Jesus, as escolas iniciáticas, e a 4ª fonte, a mediunidade. Essa a gente tem hoje alguns relatos da vida de Jesus vindos pela via mediúnica, que tem ajudado a preencher algumas lacunas. A soma de tudo isso está às nossas mãos. E o que o Edgar Armon fez foi isso: coletar essas 4 fontes, organizar um pouco para que a gente pudesse estudar e comentar aqui. Bom, gente, talvez eu tenha frustrado quem veio pensando assim: vai descrever a noite de Belém, a estrela do Natal, tá? É a imagem mais linda. É a imagem mais linda. Quem é que não se internece com o relato do nascimento do Cristo? Mas eu quis dar uma outra proposta. Como é que a gente, além de se maravilhar com a descrição do nascimento de Jesus na manjedoura, eu esqueci de falar uma coisa. Quando ele foi, José e Maria atravessaram aquela viagem, foram lá até Belém. Belém e Jerusalém é mais ou menos daqui do Guarujá. Tá? Diferente de Jerusalém e Nazaré, que é mais ou menos como daqui de Piracicaba. Tá? Então, Belém estava pertinho de Jerusalém. Tinha uma influência lá das tradições do rei Davi. E as pessoas que o acolheram, que se diz que eram familiares de Maria, eram integrantes da fraternidade essênia. Isso está bem descrito num livro chamado Harpas Eternas. É aí que eu queria dizer que a 4ª fonte da vida de Jesus é uma fonte mediúnica, porque esse é o livro mediúnico. Ele conta que esses familiares de Maria que teriam recebido ela lá em Belém, na verdade eram integrantes da fraternidade essênia. Desde aí começaram a dar essa proteção espiritual à missão do Cristo, junto com as outras 3 que vocês vão ver na semana que vem. Eu queria contar um caso moderno. Então é isso. Então eu vou frustrar vocês que não vou falar da estrela de Belém. Eu queria falar de um exemplo de uma pessoa que fez mais ou menos isso. Foi num lugar onde estava precisando e fez aquilo que estava ao seu alcance para ajudar a população. Ou seja, o Cristo, a gente ainda não entende a estatura espiritual do Cristo. A gente sabe que era muito alto e ele veio por amor a nós para tirar a gente da mesmice. Eu queria dizer o seguinte: que todos nós podemos fazer isso. Talvez a gente não vá ter um amigo que venha passar a noite aqui na Cracolândia, mas a gente vai se deparar com algum amigo que precisa da nossa mão. Se a gente pudesse lembrar que Jesus veio lá das estrelas para poder fazer a humanidade sair da mesmice e melhorar. Então eu queria contar uma história de um caso que eu fiquei sabendo aí alguns meses atrás, mas na verdade aconteceu em 1960 mais ou menos. Pouco depois, não, 1972, 73, pouco depois da Guerra do Vietnã. Depois da Guerra do Vietnã, o país estava arrasado. E a ONU resolveu fazer várias missões para melhorar a condição de vida do Vietnã. E eles tinham um grande problema, que era a desnutrição infantil, que acabava dando imortalidade infantil.
Todos os técnicos de medidas sociológicas sabem que a desnutrição infantil está associada à educação e saneamento básico. Então, a forma de resolver o problema todo mundo sabia. Só que o problema é o seguinte: para você fazer saneamento básico num país destruído pela guerra e reeducar as pessoas que já não tinham mais sistema educacional, ia demorar décadas, e até lá ia morrer muita criança. A ONU mandou um cara lá para saber, será que a gente não pode fazer alguma coisa diferente? Esse cara chamava-se Jerry Stern. O Jerry chegou lá, só que ele não tinha muita verba, ele não tinha muita gente, ele não tinha muito tempo. Ele tinha 6 meses, uma equipe de 8 pessoas, e deram lá o suficiente para eles ficarem lá vivendo por 6 meses. Mas o Jerry, ele disse o seguinte: olha, eu não sei, eu sei que o que precisa aqui é construir um sistema de saneamento básico, mas isso não adianta saber isso. Não adianta saber isso, porque isso não vai ajudar as crianças que vão morrer nos próximos 6 meses. O que ele fez foi o seguinte: será que não dá para a gente, juntos aqui com essas mães, ajudarem alguma coisa? Estou passando o tempo, mas eu vou contar rápido. O que ele fez? Chamou as mães. Gente, primeiro escolheu uma aldeia-chave. Tinha lá umas 5, 7 mil pessoas. Chamou as mães e disse o seguinte: quero que vocês tirem peso e altura de todas as crianças. As mães foram lá, tiraram peso e altura. Vocês querem ajudar o filho a ficar melhor? Então vamos tirar peso e altura de todas as crianças. Elas foram lá, tiraram peso e altura, fizeram uma lista. E aí viram a curva. Viram o seguinte, né? Que 90% da população estava abaixo do peso das crianças. Né? Mas 97%. Mas tinha 3% que estava bem. Mas quem são esses caras? Todo mundo é pobre aqui, não tem ninguém que tem parede política, nem nada. Então, o que eles devem estar fazendo? Chama essas mães aí, dos filhos que estão no peso certo. Aí ele ficou sabendo que essas mães tinham desenvolvido 3 hábitos. Primeiro, o hábito da família vietnamita era comer 2 vezes por dia. E eles se forçavam a comer 4. Não é que eles tinham mais comida. Eles pegavam um pouquinho que eles tinham, em vez de comer tudo no almoço e na janta, dava metade de pouquinho às 10 horas da manhã, metade de pouquinho às 4 horas da tarde. Isso condicionava o metabolismo, absorver melhor a energia do pouco que eles estavam comendo. Segunda coisa, folha de batata doce. Batata doce faz parte do cardápio do vietnamita, mas a folha não. Essas mães tinham o hábito de fazer salada com a folha. Aí que eles foram descobrir que a folha da batata doce tinha muito mais coisa que ninguém sabia que tinha. E a terceira coisa era, todo mundo colhia arroz. Arroz nasce lá no mangue, não? Então elas tinham o hábito de pegar camarãozinho e fazer um ensopado. Esse era o diferencial da dieta das mães desses 3% de crianças que estavam no peso. Aí o que o Jerry fez foi o seguinte: olha, gente, vamos fazer uma cozinha comunitária da aldeia. Esse 3% de mães vai ensinar os outros 97% a fazer comida. Em 6 meses, as crianças da aldeia ganharam peso. E aí ele ganhou mais 6 anos para continuar o trabalho dele da ONU. Ele já faleceu, mas na sede da ONU em Nova York tem uma sala com ele. Ele salvou milhares de crianças. Então, gente, Jesus veio das estrelas para viver entre nós aqui e achou um jeito de nos salvar. Cada um de nós vai ser na nossa vida convidado a fazer isso. Do jeito que esse cara fez, ele bolou um jeito de ajudar as pessoas. A gente vai ser convidado a nascer na vida de alguém, a encarnar lá na vida de alguém e fazer diferença na vida de alguém. É isso que a gente vai aprender com Jesus na escola de atitude do Evangelho. Maravilha, no mês de dezembro, né? É um mês em que estamos assim, sempre mais atentos ao nascimento de Jesus, onde tantas informações bombardeiam a nossa mente,
mesmo que não queiramos, acabamos pensando em Natal, pensando em Jesus. Que possamos sair daqui refletindo sobre a vida de Jesus, sobre a missão de Jesus e principalmente essa proposta de sermos ajuda na vida de alguém. Porque essa oportunidade vai surgir. É só uma questão de nós estarmos atentos. E aí nós vamos chamar aqui para as orações de Lucas.